Olá, amigos do Momento Nostalgia, tudo bem? Vocês me conhecem, Sérgio Júnior. E vamos aqui na segunda parte das brincadeiras de rua ou joguinhos, né? Joguinhos imediatos, que dá para se jogar rápido ali, né? Sem muita preparação. Então, hoje, a parte 2 dos joguinhos e das brincadeiras de rua, que fez tanto sucesso na primeira parte, e as pessoas comentaram e pediram aí para incrementar mais aí. Então, vamos lá, vinheta! Um dos jogos bem legal era o jogo do bafo. Mas não era de manhã, antes de escovar o dente, a gente ficar soprando um ou outro coleguinha, não. Era o jogo de pegar nossas cartas duplicata, né? Do álbum que estava sendo colecionado naquele momento, naquela época, né? A gente levava as duplicatas e casava elas no chão, ou em cima de uma mesa, em número iguais, né? Se eu coloquei 5, você também coloca 5. E a gente, com uma mão ou com duas, né? Em forma de concha, né? A gente batia para dar aquele vácuo e virar as figurinhas. As figurinhas que você conseguisse virar a face para cima eram suas. E assim você ia casando as figurinhas, né? Ia casando e ia fazendo o jogo do bafo. No começo tirava um par ou ímpar para ver quem começava a dar a batida. E assim ia se jogando até alguém, né, perder as figurinhas duplicatas todas ou parar a brincadeira. Não havia uma combinação de número de rodadas. Ia jogando até que alguém decidia parar. Jogo do bafo era a forma de se conseguir muitas figurinhas. Nessa brincadeira, eu confesso que fui péssimo. A brincadeira de rodar o peão, né? Um peão de madeira com um bico de ferro, tipo uma ponta de prego, onde você enrolava uma cordinha que a gente chamava de fieira, né? Enrolava ela, ia descendo, ia descendo, ia descendo, ou o contrário, né? Começava de baixo e ia subindo, enrolando o peão, e enrolava no dedo, segurava o peão e jogava ele com toda a força puxando a fieira. Ele batia no chão e ficava rodando, que chegava a sair faísca, era até uma coisa bacana. As crianças que tinham um pouco mais de talento, elas chegavam a conseguir colocar, o peão estava rodando no chão, ela colocava a mão assim, puxava o peão vinha e ficava rodando na mão dele, na mão da pessoa. Então era uma coisa assim diferente, né? Então, mais uma brincadeira que fez a festa da garotada. Rodar o peão! Outra brincadeira muito comum nos anos 70, né? E que sobreviveu ainda nos anos 80. Hoje é uma coisa rara. Uma escola, um colégio ou outro que resgata essa brincadeira em sala de aula. É muito interessante. É a brincadeira de passar o anel. Né? O anel, porque é uma coisa pequena e achatada, você colocava na mão. Os coleguinhas também ficavam enfileirados com a mão assim. E você passava a mão por dentro da mão do coleguinha, né? Um de cada vez. Num deles você sutilmente abria um pouquinho embaixo, o anel escorregava e caía na mão da pessoa. A pessoa que recebeu o anel disfarçava, ficava na dela. E ao final de correr todas as crianças, né? Os participantes, tentava se descobrir com quem está o anel. Aí aquele que adivinhasse virava então o passador do anel. E assim a brincadeira continuava. Brincadeira do passa-anel! Outra brincadeira muito comum, hoje algumas escolas eu sei que resgataram, é a brincadeira do telefone sem fio. Você criava uma mensagem, não tão simples, mas também não tão complicada, e a primeira criança lia, né, memorizava, e então começava a brincadeira. Ela cochichava no ouvido da próxima criança aquela mensagem. Aquela criança cochichava no ouvido da próxima. Aquela no ouvido da próxima. E assim ia sucessivamente até chegar na última. Quando chegava na última, a última ia falar qual foi a mensagem que ela recebeu. Aí a gente fazia a comparação da mensagem final com a mensagem inicial, para ver que durante o trajeto, algumas palavras, alguns termos iam se modificando. Mas a mensagem acabava ficando, pelo menos, com aquele mesmo sentido. Tá aí, a brincadeira do telefone sem fio. Jogo da velha! Uma folha de papel e uma caneta e tá aí, né, o que a gente precisa para jogar a brincadeira do jogo da velha. O jogo da velha, há indícios de que ele foi criado no Antigo Egito há mais de 3.500 anos. Mas também tem uma outra versão de que ele surgiu no ano de 545 em Portugal e ficou mais conhecido a partir do ano de 1500, né? Então o jogo da velha é uma coisa simples, né? Essa armaçãozinha aí
com 9 casinhas, né, com 9 espaços a serem preenchidos. O par ou ímpar faz ver quem começa. Um usa o X, outro usa a bolinha. E o lance do jogo é você fazer uma sequência de 3. Ou, né, de forma horizontal, ou de forma vertical, ou nas duas diagonais possíveis. E assim era uma brincadeira simples, mas bem bacana de se brincar, que era o jogo da velha. A brincadeira do pula-corda, né? Era também uma brincadeira muito comum, aquela corda que tinha grossa, né? Você podia, se fossem só 2 crianças, amarrava numa ponta qualquer, né? Uma árvore, um muro, na grade de um muro, num poste, e do outro lado a criança ficava batendo e a outra ficava pulando. E tinha várias formas de pular, com uma perna, com 2 pernas alternando, de lado, de frente, 2 crianças. Mas o legal era quando tinha pelo menos 2 para bater a corda, uma em cada ponta. Porque você, né, o negócio era fazer queimar a pessoa que está pulando, bater na perna da pessoa, então queimava. Então a pessoa ia para bater a corda e quem estava batendo ia para pular. Uma pessoa, 2 e já havia até 3 quando a corda era muito grande, né? E tinha velocidade, né? Batia devagar, a corda dava aquela volta e batia devagar, né? E tinha mais acelerado. E tinha criança que era tão ágil que se batiam 2 cordas, uma para cada lado. Então, quer dizer, ficavam as cordas alternando, mas praticamente você, com um pulo, conseguia pular as 2 cordas. Ou quando uma batia um pouquinho antes da outra, você tinha que dar uma espécie de uma passada. Era um pulo assim meio que passado, né? Meio que uma galopada, vamos dizer assim, entendeu? Então tá aí uma coisa que fez a cabeça da garotada. Eu confesso que eu era péssimo nisso, não brincava muito, eu gostava de assistir. A brincadeira do pula-corda. Agora sim, chegamos na brincadeira que eu gostava muito, era bom, costumava ganhar muitas corridas, que era a corrida de chapinha. Tá aqui os nossos carros de corrida, olha aqui, ó, nossos carros de corrida. Para incrementar, a gente cortava de revistas, jornais, até de maço de cigarro, aqueles símbolos bonitos, né? Uma coroa, um desenho qualquer, um floreio, né? E colava dentro da chapinha, entendeu? Colava dentro da chapinha, né, para poder ser o desenho do nosso carro, como se fosse aquela propaganda dos carros de Fórmula 1. E cada criança tinha direito a 3 petelecos. A gente pegava um giz ou um pedaço de gesso, fazia uma pista bem comprida, cheia de obstáculos, passando por pedaço de terra, passando por pedaço inclinado, a parte da calçada que era inclinada, né, para a chapinha ter o risco de correr, escorregar e sair da pista. E antigamente a coisa era muito braba. A regra era tipo assim, a chapinha saiu da pista, tinha que voltar lá no início. Mas eu achei que era muito pesada essa punição. Às vezes a pessoa estava até usando, né, tentando fazer um peteleco de efeito para fazer curva. Aí saía, era pecado voltar lá no começo. Então eu consegui criar uma regra que era voltar 5 palmos. Ou depois a gente brincava, né, brincando com aquele papo de 7 palmos abaixo da terra, né, da morte. Voltar 5 ou 7 palmos. Antes da corrida começar a gente combinava. Mas geralmente era voltar 5 palmos. Já era uma punição justa, já fazia a pessoa perder, por exemplo, a liderança, o segundo lugar, entendeu? E ficar atrás do último, virava o último. Então, essa brincadeira aí, corrida de chapinha, essa eu gostava muito, ainda brinco aqui em casa com meu filho Luiz Gustavo. A gente brinca bastante aqui de corrida de chapinha. Grande corrida das ruas e das casas, corrida de chapinha, Fórmula 1 não tinha vez.